Sabe, para dar uma. Estão empenhados na visão. E no final, se lembrar de falar. Vou deixar quanto tempo mesmo? 45 minutos. Posso abrir um pouco aqui até? Pode. Aí você pode falar, estão ouvindo bem isso, até você saber o campo de informação. Eles estão me vendo e ouvindo, né? Já estão vendo e ouvindo agora. Boa noite, pessoal. Estão ouvindo bem? É aqui que vai aparecer? Isso. Miriam, oi. Eles não estão só nos polos, né? Não, eles estão no celular, em casa, eles têm acesso. Só estou abrindo aqui o material só um pouquinho. Vou abrir a aula nos polos. Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Espero já nas aulas, nas minhas visitas, ter colocado para vocês alguns pontos que são centrais em relação à disciplina. E estou aqui disponível para as perguntas. Não, alguma dúvida específica, sem o que vai cair na prova? Nada de pergunta? Então, dominando todos os conceitos aí da disciplina, alguma dúvida em específico, o que é mais central do ponto de vista da disciplina? Conseguiram compreender os conceitos chaves em relação a ser criança, infância? Ah lá, nem vale, Cristiane, pode falar tudo que vai cair na prova. Eu nem lembro mais, quando eu fiz essas questões de prova, nem vou lembrar mais. Eu posso dizer para vocês o que é central na disciplina, que eu venho insistindo, né, lá para vocês desde as aulas, entender, apesar da disciplina ser infância, adolescência e educação física, né, tem elementos bem centrais, que é o que é ser criança, o que é ser infância, o que é crescimento, o que é desenvolvimento, qual que é a diferença, quais são os fatores que influenciam isso. Isso é bem importante, né, a gente entender, para que a gente não limite a nossa área de atuação enquanto professor de educação física, a diferença entre adolescente, puberdade, adolescência, são aqueles conceitos chaves, e daí depois a organização de maneira geral em relação à educação física, seja para as crianças, seja para os adolescentes. Vocês querem que eu vou explicando ou vocês têm alguma pergunta específica em relação a isso que eu mencionei agora no início? Estou descabelada hoje. Unidade 3. As singularidades atribuídas na concepção de infância atual. Tá. Na verdade, eu vou abrir aqui o mapa, porque se eu não me engano, não é as singularidades na infância atual, né? Mas vou só, peraí, abrir aqui certinho para ver a atividade da unidade 3, que chegou uma pergunta aqui em relação à unidade 3. Deixa eu só abrir aqui certinho. Vamos lá. Unidade 3, que é a prática pedagógica da educação física escolar e a criança, né? Com base na concepção de infância atual, quais as singularidades atribuídas a essa etapa da vida? Então, assim, lembra que eu trabalhei com vocês que todo mundo é criança, todo mundo foi criança, mas nem todo mundo tem o mesmo tipo de infância, por isso não dá para a gente rotular que toda criança é assim. Mas existem algumas singularidades, algumas especificidades, quando eu lido com criança, que eu tenho que entender. Então, começando lá, o que é característico da criança? Primeiro, pensando lá nos eixos de trabalho da educação física, ela não tem autonomia. Se ela ainda não tem total autonomia, significa que, ao trabalhar com ela, eu tenho que estar olhando
para essa questão de ela não ter autonomia, não saber se cuidar totalmente. Então, o meu trabalho envolve eu pensar a atividade para um sujeito que tem alguma autonomia, mas não tem totalmente, né, a autonomia desenvolvida ainda nesse período em que é criança. Qual a outra singularidades, né, que a gente percebe na criança? Diferente de nós adultos, que a gente vai começando a utilizar como linguagem de comunicação mais o quê? A fala, a escrita. A criança, ela se comunica por linguagem não verbal, né? Embora a gente também faz cara feia, a gente faz gestos, né? Que mostra como a gente está se sentindo, mas a criança se utiliza muito das outras linguagens, que não só a escrita e a leitura. Então, entender que ela está vivendo nesse universo simbólico e que eu preciso diversificar as linguagens com qual eu vou trabalhar com ela. Então, a educação física, né, justamente utiliza muito da linguagem não verbal, que é a linguagem da expressão corporal, do movimento, a própria linguagem, né, do desenho, a própria linguagem que a gente utiliza em relação ao trabalho não só com os esportes em si, mas com a dança, com a ginástica. Então, favorecer um trabalho que dê conta, principalmente, da criança se expressar por linguagens diferentes. Outras que a gente vai entender é que a criança ela tem capacidade para aprender. Qualquer pessoa tem capacidade para aprender. Mas, às vezes, a gente se esquece que a criança também tem capacidade de aprender. A gente acha que, não vou ensinar isso para ela porque é criança ainda. Não, ela não vai saber. Nos meus cursos de formações, é muito comum quando eu proponho algumas vivências, algumas atividades, os professores falam assim, mas será que eles conseguem? Essa atividade é precariedade, né? Não vai dar 5, 6 anos, então a criança tem capacidade de aprender, como eu, como vocês, né? Eu só tenho que ver como que eu vou acessar ela, como que eu vou percorrer processos, né, metodológicos, ações, que ela consiga acessar aquele conhecimento, aquele conteúdo, aquele processo de ensino-aprendizagem que eu estou me propondo a trabalhar com ela. As outras singularidades que a gente vai falar, que é justamente assim, a criança, ela precisa de ações e de atividades que favoreçam a ludicidade, que favoreçam esse universo simbólico que a gente fala, que favoreçam organizar as ações em torno da criança, lembrando e respeitando ela como criança, e não como mini adulto. Então, esse é um ponto, é uma outra especificidade. Ela é criança, e como criança, né, ela é, às vezes, ela age mais no concreto do que no abstrato, eu tenho que acessar ela, né, por esse universo lúdico. Então, o brincar é uma estratégia pedagógica, no caso da educação física, um conteúdo também, mas o brincar é uma estratégia pedagógica no trabalho com a criança que é bastante característica e que tem que ser respeitada. Não porque a criança não é séria, só brinca, mas porque como ela age no mundo por meio justamente das diferentes linguagens, o brincar vai favorecer a utilização dela vai favorecer a utilização dela na perspectiva das diferentes linguagens. Outras características, né, que eu destaquei lá para vocês quando eu trabalhei o texto, né, é que lembrar também, lembra lá dos eixos. Então, dentro dos eixos, lá fala, ela ainda está construindo, eu preciso trabalhar para que ela consiga estabelecer as relações com outras crianças, com outros adultos. Lá no eixo da Marinello, ela chama de socialização. Então, essa é uma característica, ela está aprendendo a lidar com o outro, não que ela, né, a gente tenha que falar, ela é egocêntrica, ela não quer dividir, não é esses rótulos que eu estou dizendo, mas obviamente que a maioria delas é na escola, é no contato com a aprendizagem, principalmente na educação física que a gente trabalha com pequenos grupos, com grandes grupos, que ela também está aprendendo essas relações, né, de agir no meio social junto com outras pessoas que pensam diferente, que agem diferente. Então, uma outra característica justamente é o que a gente chama, né, de processo de construção da identidade dessa criança dentro, né, das relações sociais que vão sendo estabelecidas e possibilitadas para ela. Acho que de maneira geral é isso. Ó. Resumindo, se eu pudesse listar para vocês, não para vocês decorarem nem para responder a atividade,
mas para vocês listarem quais são as características, as singularidades que eu tenho que pensar quando eu vou trabalhar com a criança. Primeiro, ela consegue aprender, ela tem capacidade de aprender. Às vezes a gente acha que não, ela tem capacidade de aprender. Segundo, ela não tem a total autonomia e nem sabe ainda se cuidar sozinha. Então, eu vou ter que estar, né, organizando as minhas ações, valorizando essa construção da autonomia, bem como essa construção do processo de se autocuidar, né? Terceiro, ela se utiliza de diversas linguagens para se comunicar. Então, eu tenho que favorecer o uso dessas diversas linguagens. Uma outra característica, como eu disse para vocês, né, o brincar, a ludicidade, o simbólico, é algo privilegiado no trabalho com ela, porque ela tem a característica de se aproximar muito desse tipo de atividade e de conseguir se expressar por meio desse universo. E lembrar que ela é um sujeito, né, que tem voz, que sabe também o que quer e que, apesar de não conhecer tudo, de não ter autonomia, ela consegue se expressar e eu tenho que estar ouvindo ela e dando voz a ela para tentar compreender também o que ela está buscando. Eu acho que, de maneira geral, eu contemplei, né, as principais características. Se a gente pensar na educação física, uma principal característica que a gente vai ver que, em relação ao desenvolvimento físico-motor, a criança está num período assim que isso, de uma semana para outra, a gente vai vendo como ela está, né, se desenvolvendo, como ela está adquirindo capacidades de experimentar movimentos diferentes, práticas corporais diferentes, e por isso a gente tem que diversificar o trabalho, porque esse desenvolvimento físico-motor é muito intenso para a criança, né? E é muito intenso e é muito perceptível, a gente percebe muito esse desenvolvimento físico-motor. É isso em relação à unidade 3. Não sei se consegui esclarecer, Valéria. Tá. Então, vamos lá. A Cristiane pediu para explicar unidade por unidade. Vou abrir aqui. Mas, basicamente, né, tem os objetivos da disciplina. Quando vocês olham para os objetivos da disciplina, vocês vão ver o que é central, né? Então, a unidade 1, né, caracterizar o desenvolvimento da criança e do adolescente do ponto de vista dos estudos da área, né, e da legislação. Então, a unidade 1 a gente trabalhou, né, centralmente com os conceitos, o que é crescimento, retomando um pouco os conceitos da disciplina de crescimento e desenvolvimento. O que é crescimento? O que é desenvolvimento? Por que se caracteriza um como criança, um como adolescente, um como jovem, do ponto de vista dos estudos do desenvolvimento? Quais são os fatores que vão influenciar nesse crescimento e nesse desenvolvimento? É só biológico? É só social? É só cultural? Já é dado? É determinado? Então, isso eu tenho que compreender bem. E também trabalhei com vocês com a legislação. Então, o que existe do ponto de vista da legislação? Porque também existe uma classificação não só do ponto de vista dos estudos do desenvolvimento, mas também da legislação que eu apresentei para vocês. Então, quem é a criança perante o Estatuto de Criança e do Adolescente? Quem é o adolescente? Quem é o jovem, né, diante do Estatuto da Juventude? Então, compreender bem esses conceitos é o que era mais central na unidade 1, mas principalmente compreender que tanto o crescimento quanto o desenvolvimento ele é dado por fatores biológicos, mas ele é dado por fatores culturais, sociais, por fatores que a gente chama de materiais extrínsecos, né, externos. Então, a questão biológica é só um dos fatores, né, que em proporção é o menor dos fatores, que tanto o crescimento quanto o desenvolvimento da criança, ele vai se dar por uma série de outros fatores, né, que são relações que vão estabelecendo na vida. E daí, isso é importante para a gente, né, ir desconstruindo esses rótulos. Toda criança gosta de correr, todo adolescente gosta de dormir. Né? Então, o crescimento e desenvolvimento, a questão biológica, é só um dos fatores. Né? Quem nós somos, como nós agimos, depende dos fatores que a gente chama de exigências da tarefa e também fatores socioculturais, né, os sócio-históricos culturais, que são o meio que a gente vive. Isso que era, né, o principal da unidade 1. Na unidade 2, foi onde eu fiz o e-book com vocês, né? Eu trabalhei um e-book, que é um texto que eu organizei para a gente entender, né, um pouquinho da história da criança e do processo de escolarização, e com isso, né, entender as concepções de infância. Então, ali dentro da unidade 2, o que é central?
é entender que a história da criança, na verdade, ela é permeada por uma série de atrocidades, né, que nos espantam muito, mas que às vezes elas ainda acontecem sem que nós nos demos conta. Então, basicamente, entender que, de acordo com os estudos, a gente vai ter um período em que a infância foi negada, que a criança é tratada como um mini adulto, marcado, né, num determinado século na Europa, mas que hoje a gente passa por situações que ainda nega-se a infância, ainda se trata a criança como mini adulto. Então, essa é uma concepção de infância. Criança não tem infância, não tem criança, é um mini adulto. A vida dela é um resumo da vida das pessoas adultas. A gente também tem um período que a gente vai ver na história da criança, que é a criança institucionalizada. Então, essa criança, além da concepção de algumas pessoas de que ela é um mini adulto, que ela tem que ser tratada como um adulto, para, de certa forma, estar sendo preparada para a vida do adulto, vai ter uma concepção que vai falar, não, vamos institucionalizar essa criança, vamos educar, né? Então, lembrar que a institucionalização começa pelos colégios internos, e daí vamos educar essa criança, preparar para o futuro muito rigoroso e etc. E depois a gente tem um período que vai enxergar a criança como sujeito de direitos, como sujeito social, histórico, e que a gente tem que, né, garantir seus direitos e garantir o seu pleno desenvolvimento de acordo com aquilo que é entendido como necessário ao desenvolvimento humano. Então, isso são as principais concepções. Infância negada, mini adulto, infância institucionalizada, a criança tem que ir para a escola para ser educada, para aprender a ler, escrever, fazer matemática e se preparar, enfim, para as profissões. E criança também entendida, não, criança é um sujeito histórico, social, tem direitos, tem direito à fala, tem direito a questionar, a discutir junto, a crescer e construir esse conhecimento junto. Nessa unidade também, a gente viu lá que existiam os princípios. Então, quando a criança foi institucionalizada, quando a criança foi para a escola, começou a existir a produção de algumas ideias, de alguns princípios de como que a criança deveria ser educada, lembra lá? Aí tem o princípio que a gente fala que é o cristão tradicional, que vai ver a criança como um sujeito mau, fruto do pecado. Então, se ela é má, ela vai ter que ser educada, ela vai ter que ser disciplinada, ela vai ter que ser castigada, né? Porque, afinal de contas, ela é uma criança má, ela é uma criança, né, que já nasce fruto de um pecado e diante disso, ela precisa ser corrigida nessa situação, né? É como aquele ditado, né? Ela já nasce torta, então eu vou ter que desentortar ela. E daí, para que eu possa estar desentortando essa criança, né? Eu vou usar da disciplina, da educação, dos castigos, dessa educação em que ela nem olhava para o adulto que estava próximo dela, que ela só respondia sim, senhor, porque esse adulto que se aproxima dela é considerado um ser superior e ela um ser inferior. A gente tem também o princípio ambientalista, lembra lá? Que é representado, então, né, que eu falei para vocês pelo Locke, que a criança não é vista nem como má, nem como boa, que ela é uma tábua rasa, uma folha em branco. Então, se eu enxergo a criança como uma folha em branco, eu entendo que eu vou ter que imprimir nessa folha quem eu acho que ela deva ser, como ela deva ser. Porém, dentro desse princípio, a ideia é que ela tinha que adquirir bons costumes. Então, o que eu ia imprimir nessa folha dela? O que eu ia imprimir nesse papel em branco, nessa tábua rasa que ela tinha, né? E eu ia imprimir bons costumes. Então, por isso, assim, ela não era nem boa, nem má, mas ela precisava de bons costumes. E depois a gente tem o princípio utópico, né, que eu trabalhei com vocês, que é o princípio representado pelo Rousseau, e que, na verdade, ele vai enxergar a criança como boa, mas que essa criança ela pode ser corrompida pela sociedade. Então, a educação vai ter que ensinar ela a entender que ela tem que fazer escolhas entre o que ela quer e o que é realmente necessário, que ela vai ter que fazer escolhas do ponto de vista da individualidade dela e do grupo social no qual ela está imersa. Então, esses são princípios, né, que foram desenvolvidos com a institucionalização da criança, com a ida da criança para a escola, e que são princípios que permeiam o nosso trabalho até hoje, né? Então, eu trabalho entendendo que a criança é boa, e que por isso ela precisa, né,
aprender a lidar com essas questões de como decidir entre o que é necessidade ou o que é vontade. Eu trabalho com o princípio que eu acho que a criança é má, que ela é maldosa, que ela precisa ser castigada, que ela precisa ser disciplinada, ou no meu princípio eu entendo que ela não é boa nem má, mas eu preciso, né, imprimir nela os bons costumes, a moral, aquilo que eu acho que é importante. Então, são princípios que apareceram ao longo da história e que permearam, né, e permeiam o nosso trabalho até hoje. Essa é a unidade 2, só estou conferindo se tem alguma coisa aqui que eu deixei passar, mas essa é a unidade 2. Daí na unidade 3 eu já falei, né, que eu falei da prática pedagógica a partir das orientações que a gente tem aqui. E daí é importante a gente conhecer, né, o documento do Estado do Paraná, que é um documento escrito, né, pela professora Marinelma Garanhani. E nesse documento a gente vai entender que o trabalho com a criança, ele se dá entendendo que a linguagem não verbal, a linguagem do movimento é algo, né, primordial e essencial na vida de todo mundo, e na vida da criança não é diferente, e que por meio do movimento, que é o elemento central, né, a cultura corporal de movimento, que é o central na educação física, eu vou explorar os eixos que a Marinelma propõe. Quais são os eixos? A socialização, a construção da autonomia e a identidade corporal da criança e a ampliação do repertório de práticas corporais infantis. Então, esse documento vai nos orientar para trabalhar com os conteúdos de jogos e brincadeira, dança, ginástica, as lutas e os esportes não propriamente ditos, por meio de pré-esportivos, jogos de oposição, e ainda vai orientar para que a gente alinhe o nosso trabalho com esses conteúdos na educação física, favorecendo as experiências de movimento da criança, privilegiando as experiências de movimento e pensando na contribuição para esses elementos que são tratados como eixos no trabalho com a criança, que é a socialização, a autonomia e a construção dessa identidade corporal e também a questão da ampliação do repertório de práticas corporais infantis dessa criança. Práticas corporais infantis, porque não é necessário eu trazer para o cotidiano dessa criança já atividades, né, que ela vai acessar num outro momento da sua vida, né, num outro processo aí de aproximação com as práticas corporais. Por isso que a Marinelma até enfatiza, práticas corporais infantis. Quais são as práticas corporais infantis, né? Que tipo de jogos, brincadeiras, que elementos ginásticos, né? É importante a gente favorecer as experiências da criança. Então, basicamente, é isso que é o central nessa unidade. Daí pensar, né? Como eu já disse lá, quais são, né, que eu disse para a Valéria, quais são então as singularidades? Eu vou trabalhar favorecendo o movimento, as experiências de movimentos, vou trabalhar os 3 eixos, socialização, identidade corporal, né, e ampliação dos repertórios de práticas corporais, mas quem é essa criança? Quais são as singularidades dela? Eu acho que ela é uma criança má, eu acho que ela é uma criança boa, ou eu compreendo que ela tem capacidade para aprender, eu compreendo que ela tem essas singularidades que eu falei para vocês, que eu tenho que organizar as minhas ações em torno delas. É isso que era para vocês estarem construindo. Na unidade 4, então, eu entrei, então, no adolescente, né? Então, a concepção de adolescente. Então, veja lá, a gente tem na sociedade um período que nem se reconhecia a infância. 7 anos já era mandado para aprender a trabalhar. Então, a adolescência, né, piorou, né? Se não existia infância, nem existia adolescência. Então, a gente viu lá que também dentro da concepção de adolescência, a adolescência vai surgir principalmente no período, né, em que a gente entra, que a gente fala do período da Revolução Industrial, onde você tem uma burguesia que queria adiar a entrada do seu filho nesse mercado de trabalho, até porque não precisava, e que ao mesmo tempo queria que esse seu filho estudasse mais e se especializasse em funções que exigissem um maior nível de conhecimento e desempenho. E você tem, então, eles não são mais crianças, não é mais infância. Então surge essa categoria social, né? Assim como surgiu num determinado momento o reconhecimento da categoria infância, surge o reconhecimento dessa categoria social adolescência. Até porque a classe, né, que detinha dominante os poderes não precisava que seu filho fosse ao mercado de trabalho. Mas também não existia emprego nem vagas de emprego para todo mundo. Então, precisava justamente adiar a entrada desses jovens no mercado de trabalho.
Até hoje, né, a gente percebe isso, como é difícil do jovem conseguir um estágio, conseguir a sua entrada no mercado de trabalho, os níveis de desemprego aumentando, a gente tem uma população aí bastante prejudicada, que são os jovens. Então, a adolescência, ela surge como categoria social diante desses fatores principais. Uma classe que detinha os poderes, né, o dinheiro necessário para a subsistência e que precisava prorrogar a entrada de seus filhos no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, favorecer a especialização deles, os estudos deles, né, a formação técnica e especializada em profissões que começam a surgir, começam a exigir um nível maior de conhecimento, para isso um nível maior de estudo, e, ao mesmo tempo, a gente não tem vaga para todo mundo. Hoje, né, a gente também para pensar, essa adolescência tem sido cada vez mais prolongada. Se naquele período era justamente porque exigia um nível maior de formação, as profissões, né, precisavam de um nível de habilidade técnica e informativo maior, se você não tinha vagas de emprego para todo mundo, é o que surge, né, o caracteriza o surgimento da adolescência. E hoje, por que a gente percebe que esse período de adolescência tem cada vez mais sido adiado, né? Por que a gente percebe cada vez mais jovens com 25, 30, 35 anos ainda estão em casa, ainda estão em processo de formação? A gente pensar um pouquinho, né, por que essa adolescência continua sendo uma fase importante para a estruturação social. Eu comentei algumas coisas nas aulas com vocês, mas vou deixar em um ponto de interrogação, tá? E dentro dessa unidade, é importante vocês também saberem, assim como criança não é a mesma coisa que infância, adolescente não é a mesma coisa que adolescência. E puberdade não é a mesma coisa que adolescência. Né? Então, entender o que é criança, o que é infância, o que é adolescente e o que é adolescência. O que é puberdade. Então, de maneira geral, entender que todo mundo é criança, todo mundo foi criança, todo mundo é adolescente, todo mundo foi adolescente. Mas nem todo mundo tem o mesmo tipo de infância, nem o mesmo tipo de adolescência, porque a infância e a adolescência são categorias sociais, por isso são infâncias e são adolescências distintas. Isso que é o mais importante em relação a essa unidade, né? Entender que quando o pessoal vai tentar conceituar a adolescência é muito complicado, né? Vocês viram lá no texto, cada autor, é uma fase de transição, é uma fase entre... Mas a infância também é uma fase, o adulto também é fase, idoso também é fase, tudo é fase. Então, fase não é suficiente para a gente conceituar a adolescência. Então, quais são os elementos, né, que caracterizam, que conceituam a adolescência, na nossa opinião? O que faz com que esse não é mais criança, esse é adolescente, mas ainda não é adulto? Então, pensar sobre essas questões em relação à concepção, justamente para a hora que eu for dar minha aula de educação física, o que vai diferenciar a minha aula de educação física das crianças para a minha aula de educação física dos adolescentes? Qual é o fator que vai diferenciar? Aí, depois, na unidade seguinte, assim como lá na infância eu indiquei para vocês o documento da Marinelma Garanhani, na adolescência eu indiquei também o documento das diretrizes do Paraná, porque é um documento bastante rico, é um documento que contribui muito para a estruturação do nosso trabalho, mas é um documento que vai avançar em relação aos conteúdos. Então lá, vai trabalhar com adolescente os jogos e brincadeiras, as lutas, a ginástica, o esporte, a dança. Mas, além de trabalhar essas experiências, essas práticas corporais, essas vivências, eu vou trazer para a discussão alguns elementos articuladores. Lembra lá que eu chamei a atenção de vocês para eles até na atividade? Quais são esses elementos articuladores, né? Então, eu vou discutir sobre corpo, sobre concepção de corpo, eu vou discutir sobre mídia, sobre a influência, seja positiva ou negativa da mídia. Eu vou discutir sobre o trabalho, sobre a questão do trabalho dos atletas, a profissionalização, também o entendimento de que educação física não é trabalho, então não está preparando para o futuro. Eu vou trabalhar conceito de saúde, o que é ter saúde, o que é um corpo saudável, o que é um corpo não saudável. Vou trabalhar também a questão da desportivização das atividades, das federações, do controle sobre as regras, sobre uma série de fatores que limitam as nossas experiências, né, em relação a essas atividades. Também tem um elemento articulador da técnica e da tática, como que eu vou equilibrar esse trabalho em relação à compreensão do que é domínio técnico, o que é domínio tático, como que eu vou trazer isso como central no meu trabalho. Também
existem esses eixos, né, articuladores ou elementos ou temáticas que a gente chama em relação ao trabalho com a adolescência, que vai fazer a gente discutir justamente a questão da diversidade, né? Então, qual é a diversidade cultural? Por que existem tantas práticas corporais? Então, as pessoas, né, são diferentes e as práticas corporais são diferentes. E como a gente lida com essa diversidade? Eu vou conhecer essa diversidade ou vou conhecer só aquilo que me interessa? Também em relação à ludicidade, a gente fala muito de ludicidade, né, na infância, eu falei para vocês, mas chega na adolescente a gente acha que agora eu não preciso mais de ludicidade. Adulto, será que precisa de ludicidade? Se adulto precisa, o adolescente não precisa de ludicidade? O que é a ludicidade, né, dentro desse contexto que a gente fala? Ela é fundamental justamente, né, para que a gente lide com determinadas situações sobre outras óticas, sobre outros pontos de vista, que é um elemento central. E o último elemento articulador que eu esqueci de falar para vocês é o lazer, né? Então, entender as práticas corporais também como lazer. Práticas corporais enquanto lazer é diferente das práticas corporais educativas, é diferente das práticas corporais de rendimento, de condicionamento físico, enfim. São elementos que perpassam a vivência e o processo de compreensão dessas práticas corporais, bem como o processo de análise e percepção que a gente tem que levar para os alunos para que eles sejam pessoas, né, com conhecimentos e mais críticas em relação ao consumo dessas práticas corporais que têm sido muito estimuladas de maneiras distintas no nosso universo. Então, os elementos articuladores é central no trabalho. Por que eu não falei de cada conteúdo? Porque vocês vão ter as disciplinas que vão aprofundar cada conteúdo, mas lembrar dos elementos articuladores que tem que permear o trabalho da educação física. Por isso que é diferente a prática, né? A educação física é diferente de quando eu jogo vôlei por lazer, porque ela tem esse papel de trazer os conhecimentos inerentes a essas vivências, que são expressos de maneira geral por esses elementos articuladores. Depois, lá na unidade 6, eu trabalhei justamente com vocês sobre a legislação, né? Estatuto da Criança e do Adolescente e a importância desse material enquanto passagem, né? Mudança de concepção. Então, por mais que às vezes a gente tenha alguns preconceitos em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu disse em alguns polos, não lembro se eu consegui dar conta em todos, é entender que as crianças são sujeitos de direitos, os adolescentes são sujeitos de direitos, e esses direitos foram negados e negligenciados por muitos anos, por séculos e décadas. E hoje, mesmo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles ainda são negados. Então, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, existia um Código do Menor, e esse Código do Menor, ele vinha para punir, para enclausurar, para disciplinar, né, justamente quem era o menor. Aquelas crianças das classes, né, de classes sociais, níveis socioeconômicos mais baixas, né, que eram considerados um risco, um perigo para a sociedade, que era o menor abandonado, né, que é o Código do Menor, então tem que punir. E eu não tenho que garantir para elas escola, como eu disse para vocês, até um período não se tinha vaga em escola para todas as crianças. Assim, exemplificando, hoje na educação infantil, que não tem vaga para todas as crianças, principalmente na creche de 0 a 3 anos, isso era uma realidade, até a década de 90, né? Não tinha vaga para todas as crianças no ensino fundamental. Não tinha vaga, né? Em alguns lugares até ainda difícil, no ensino médio. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente garantiu muitas coisas em relação à educação, em relação à saúde, em relação ao acesso aos serviços sociais, que a criança e o adolescente sempre foi negada. Então, entender isso é bem importante, né? Esse paradigma, né? Às vezes a gente fala, mas só garante direito e os deveres, né? Também tem deveres lá, né? Se a gente conhecer bem, estudar bem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente vai ver que tem os deveres, tem as previsões para caso realmente que fujam do controle, mas ele é mais importante justamente como um documento que vai dar acesso a direitos que são básicos, que já estavam lá garantidos na Constituição e que, de certa forma, nunca foram garantidos,
e que o Estatuto da Criança e do Adolescente vem para reforçar isso, e que mesmo com ele, né, que é desde a década de 90, a gente ainda tem uma série de direitos, né, sendo usurpados, a gente tem uma série de atrocidades que acontecem ainda com muitas crianças e adolescentes. Então, pensar, ler. Sugiro quem não leu ele, leia, porque a gente vai construindo estereótipos sobre algumas coisas a partir do que um fala, do que o outro fala, e eu só posso realmente ter uma opinião sobre determinado assunto quando eu busco entender ele na sua origem. Então, vamos ler, vamos conhecer esse estatuto, compreender, porque ele também nos auxilia muito enquanto professor. Diferente do que muitos pensam, que ele só atrapalha, né? Ele nos auxilia muito no nosso trabalho cotidiano para compreender algumas questões e até saber como lidar em determinadas situações. E daí, para terminar, na unidade 7, eu trouxe para vocês os dois textos, né? Que foi o texto do Josimar Daoli, que ele vai falar das tensões e os riscos da educação física, e do Rezer, do Feinstein-Seifer, né? Que ele vai falar justamente da complexidade, acerca da complexidade da ação docente do professor de educação física. Então, a disciplina visa vocês entenderem. Eu entendo de criança, eu entendo de adolescente. Eu entendi que infância é uma categoria social, que a adolescência é uma categoria social. Eu entendi que o crescimento e desenvolvimento dela não depende só dos aspectos biológicos, mas também sociais, culturais e das experiências que ela vai ter. Eu compreendi que existe uma legislação que me auxilia a também buscar elementos e ações em relação ao que é garantido, seja na educação, na saúde, enfim, nos diversos setores da vida da criança e do adolescente. Mas e daí? E a educação física? Ah, tá, a educação física com a criança, eu vou trabalhar com os eixos da socialização, da identidade corporal, da ampliação das práticas, e na adolescência são os mesmos conteúdos, né, os 5 conteúdos estruturantes, mas vou trabalhar os elementos articuladores, discutir corpo, mídia, mundo do trabalho, enfim, eu compreendi tudo isso. E agora? O que eu faço com tudo isso, né? E a educação física, né, o Josimar Daoli vai lá, a educação física é reconhecida pelo jogar bola, por eu ir lá e relaxar, compensar as duras penas das outras disciplinas. Como que eu vou lidar com isso, né? Porque isso, de certa forma, atribui para ela um papel simbólico, né? A gente fala, ela tem uma simbologia, ela é importante na escola por conta de determinadas construções que foram sendo feitas em relação a elas e que hoje a gente percebe que a gente precisa avançar. Mas eu simplesmente vou negar essa identidade que foi construindo a educação física e foi estabelecendo o espaço que ela ocupa hoje na escola? Então, como que eu vou equilibrar esses elementos, né? O que o Josimar Daoli faz vocês pensarem um pouquinho, que eu gostaria que vocês terminassem pensando. E do Feinstein-Seifer e do Rezer, para falar justamente sobre essa complexidade. Diferente de que muitos pensam, ser professor de educação física e dar aula de educação física não é tão simples como se pensa. Né? Assim como não é simples ser professor de língua portuguesa, de matemática, de ciências, de história, eu preciso de uma série de elementos, seja em relação ao processo pedagógico, didático, seja em relação à especificidade da área, que vai realmente permitir que eu planeje e dê aulas de educação física. Então, não é tão simples, não é simplesmente jogar a bola, né? Tem uma série de elementos, de processos, né, de ensino-aprendizagem que precisam ser garantidos dentro das experiências da educação física, desde a infância até a adolescência. Então, como que eu vou garantir isso? Como que eu vou me apropriar disso? E o Rezer e o Feinstein-Seifer faz a gente pensar um pouco sobre isso, né? Tem um exemplo até lá no texto que eles falam que quando o professor deixa um plano de aula para a professora assumir a aula dela de educação física, ela fala, não, mas isso eu não consigo fazer. Porque justamente é isso, a aula de educação física, entender que a partir do momento que ela se tornou uma disciplina obrigatória, né? Lembra que eu disse para vocês, desde 1996, antes ela era atividade. Então, disciplina, ela tem que se organizar como as outras disciplinas, né? Não perder a sua essência, né? Não negar a sua identidade, que são as experiências de movimento, as práticas motoras, mas, ao mesmo tempo, se organizar dentro do contexto de ensino-aprendizagem. Afinal de contas, eu vou ter que ir lá para ensinar e os meus alunos aprenderem. Ensinar e aprender o quê? Eu vou querer ensinar meus alunos que quem é melhor sempre joga e quem é pior fica sempre de fora? Eu vou querer ensinar para os meus alunos que é justo mesmo, quem joga melhor jogar mais tempo e quem não joga tão bem, joga lá só 5 minutos no final da aula. Eu quero ensinar para o meu aluno que, vamos jogar isso mesmo, vamos jogar futebol. Futebol é o que a Maria gosta, é futebol só que existe. Então,
Não que isso seja errado, tá? Isso eu não quero, não existe certo, não existe errado, mas existe uma reflexão, né? O que a educação física, enquanto disciplina, tem como responsabilidade ensinar para esses alunos? Qual é o nosso papel, né? Estou insistindo desde a história da educação física. A educação física, ao longo da história, tem assumido vários papéis na sociedade. Hoje, qual é o papel da educação física dentro da escola? O que a gente tem que buscar? O que a gente tem que favorecer? Então, são essas questões que, na verdade, não tem resposta no texto, né? Mas tem elementos que são centrais que a gente precisa refletir e pensar sobre eles. Estou dando uma olhada aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta mais sobre alguma questão que é mais central, né? Alguma questão específica, não sei se compliquei mais vocês ou ajudei vocês, né? Finalizando lá, quais necessidades que eu tenho como professor de educação física, né? O que eu tenho que saber como professor de educação física? O Rezer e o Festensafer faz a gente pensar, dar uma relida lá. O que um professor, seja de educação física ou de outra disciplina, tem necessidades? Quais são as necessidades, né, enquanto professor de educação física? Pensem um pouco sobre isso, né? Tem algum, estou tentando visualizar aqui, ver se tem mais algumas coisas que são centrais e que eu não falei, mas de maneira geral, é isso, não é isso que vai cair na prova, mas de maneira geral, é isso que vocês precisam saber, precisam compreender em relação à disciplina. Unidade 3, travou tudo aqui nesse momento, tá? Rubiane, unidade 3, travou aí para mais gente? Na prova tem questões dissertativas e objetivas, depende do que vai ser sorteado para vocês. Mas tem questões abertas e fechadas, né? Talvez, acho que em relação a outra disciplina que eu trabalhei, tem mais questões fechadas, mas tem bastante questões abertas também. A questão aberta é justamente para ajudar vocês. Às vezes a gente fala, é melhor de X, mas de X não tem opção, está certo ou está errado. E a questão aberta dá opção para vocês refletirem e se colocarem, né, justamente na questão. Em relação à unidade 3, lá que eu falei para vocês, é a unidade da prática, né, escolar na infância. Só estou voltando aqui ela, mas se é essa mesma unidade, eu não consigo decorar essas unidades, né? Mas se a unidade 3 é isso mesmo. Unidade 3, a prática pedagógica da educação física escolar e a criança. É onde eu falei para eles, é onde eu quis enfatizar para vocês o que é central no trabalho com a criança. Então, a partir do documento da Marinelma Garanhani, eu vou trabalhar com as práticas corporais, favorecer as experiências de movimento para favorecer aqueles 3 eixos que ela chama de eixos, né? Favorecer o processo de socialização, favorecer a formação da identidade corporal e a construção dessa identidade corporal e a autonomia, né? A construção desse sujeito em relação às experiências de movimento e ampliar as práticas corporais infantis, ampliar o acesso, conhecer as diferentes práticas corporais infantis disponíveis. Então, a unidade 3 vai trabalhar justamente isso. Como que eu vou? O que eu vou em relação aos conteúdos? Ginástica, dança, lutas, esportes, jogos e brincadeiras. O que eu vou priorizar para a criança? Eu vou priorizar todas aquelas atividades que favoreçam as experiências de movimento, né, voltada para esses 3 eixos que ela considera central no trabalho com a criança. E, para além disso, respeitando aquelas singularidades, aquelas especificidades que eu destaquei com vocês como atividade, né, em relação à criança. Não sei se, Rubiane, foi muito rápido, se deu para ter uma ideia, mas o que é central lá são os eixos que a Marinelma propõe, as especificidades da criança, e entender que o trato pedagógico com a infância tem a especificidade, né, a especificidade da ludicidade, do brincar, né, dessas experiências de movimento. Então, pessoal, sobre a prova que eu disse, né? Na prova vai ter questões, tudo isso que eu falei para vocês de cada unidade, provavelmente vai ter uma questão sobre isso, né? O que é o crescimento e desenvolvimento, cada unidade dessa, pega lá no início da unidade, vocês vão ver lá o que eu vou trabalhar. Tem uma introdução bem rápida, o que eu vou trabalhar naquela unidade.
Então, quando lá eu apresento que eu vou trabalhar, de certa forma eu apresento para vocês o que é central naquela unidade. Idade cronológica cai na prova? Não, na verdade, sim, vocês precisam compreender que existe uma diferença de classificação. Né? Qual que é a classificação de acordo com os estudos de desenvolvimento e qual que é a classificação da legislação? Então, na legislação hoje a gente sabe que até 12 anos incompleto, né, ou 11 anos, não é mais criança, é ainda criança. Completou 12 anos é adolescente. E daí a legislação muda do ponto de vista da garantia, dos direitos e dos deveres. Depois, até completar 18 anos, é adolescente. Né? Com 17 anos, 11 meses e 29 dias é adolescente. 18 anos não é mais adolescente. Então, entender, não no sentido de decorar as idades cronológicas, mas entender que existe uma diferença, né? Que os estudos da área do desenvolvimento classificam as idades cronológicas, infância, primeira infância, adolescência, de acordo com o desenvolvimento biológico. Lembra lá que eu expliquei para vocês? Por que é considerado criança até os 10 anos? Porque é um período que está em pleno desenvolvimento, tem uma série de organizações do ponto de vista físico, motor, cognitivo que estão se estruturando, que não estão bem organizadas, e etc. Aí, num determinado período, que é a adolescência, entra na puberdade, então tem o fator da reprodução, que vai interferir na mudança do corpo, do sujeito, e ao mesmo tempo ainda não é adulto, porque do ponto de vista, né, principalmente da neurologia, as funções cognitivas não estão todas ainda, né, organizadas, então esse processo ainda está se concretizando, se organizando. Aí depois de um período lá, que eles chamam de jovem, né, idade adulta jovem, porque se considera-se que esses processos já estão finalizados do ponto de vista biológico, mas porém do ponto de vista das experiências eles ainda sofrem, né, mediações, alterações, e num determinado momento, né, eles consideram, lembra lá, né, já idoso, né, 40 anos, a legislação é só 60 anos, mas os estudos do desenvolvimento já considera a partir dos 30, quando a gente começa a ter perdas, né, de massa muscular, massa óssea, neurônio, enfim, né, as perdas biológicas. Então, é mais no sentido não de decorar, mas é importante compreender por que do ponto de vista do desenvolvimento existe uma classificação e do ponto de vista da legislação tem uma outra classificação mais genérica. Elas são distintas. Então, entender e compreender um pouquinho isso, nesse sentido. Dá uma olhada lá que eu fiz para vocês lá na unidade, lá, comparando, acho que na unidade 1, comparando, né, essas classificações do desenvolvimento em relação à classificação da legislação. Tá? Pode dar uma olhada lá, que acho que fica mais claro visualmente para vocês compreenderem. Basicamente, toda unidade tem questão, então a gente tem que fazer um banco de questões para sortear para vocês, e nesse banco de questão de cada unidade eu elaborei 2, 3 questões, então toda unidade tem questões elaboradas, agora eu não sei, né, o que vai ser sorteado para vocês. Mas o que é central em cada unidade, eu falei hoje, tudo que eu falei hoje, de alguma forma, tem alguma questão que foi pensada para que vocês, né, se apropriem disso. Lembrando, né, eu sempre insisto, o pessoal fala, professora, é para a prova, eu sei que vocês ficam muito preocupados para a prova, porque é isso que dá a nota, que permite que vocês avancem ou retrocedam, né? Mas eu sempre costumo dizer que a gente tem que aprender, não para a prova, mas eu tenho que aprender para mim, para que eu possa compreender, para que eu possa, né, realmente dominar aquela área, aquele processo de ensino-aprendizagem no qual daqui a pouco, né, parece longe, vocês estão no primeiro ano, mas daqui a pouco vocês vão estar aqui do outro lado, onde eu estou, né? Muitos de vocês já são professores em outras áreas, mas daqui a pouco são vocês que vão estar aqui explicando para os seus alunos em diferentes momentos, em diferentes contextos, e para que eu possa, né, de certa forma, dominar determinados conceitos, determinados processos, eu preciso me apropriar deles. Então, nesse sentido que eu gostaria realmente que vocês pensassem sempre as disciplinas, se apropriar daqueles conceitos que vão ser fundamentais, né, e que vão ser necessários lá, fechando lá com a unidade 7, para atender às necessidades do professor, né, atender às necessidades de ser um professor de educação física ou de qualquer outra disciplina, eu preciso conhecer alguns conceitos. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Eu vou ver com a Andréia aqui,
como que eu posso disponibilizar. Naquela minha aula que eu dei nos polos, de certa forma, tem um resumão de tudo, né? Então, eu trouxe o que é central. Tudo que tem naquela aula está disponibilizado por unidade, mas eu vou ver se eu consigo mandar um e-mail, mas não tem nada de diferente, só está o que é central em cada unidade para vocês, tá? Vou ver se eu consigo disponibilizar. Alguns já no polo salvaram já no pendrive o meu material, mas o que está naquele material está nas unidades. Eu extraí o que é central de cada unidade, dos conceitos que são, né, primordiais. Pensa assim, qual é a disciplina? Infância, adolescência e educação física. O que eu tenho que saber sobre infância? O que eu tenho que saber sobre adolescência? E o que eu tenho que saber sobre infância, adolescência e a educação física? Façam essas perguntas que vocês vão conseguir dar conta da disciplina. Eu tenho que encerrar agora? Então, eu tenho... Pessoal, boa noite, mas antes eu tenho um recadinho do coração aqui, ó, um bilhetinho para vocês, tá? Vou ler. Então, ó, vocês têm que testar o login e a senha nos seus equipamentos e para que vocês possam relembrar a senha. Porque às vezes, como fica no automático, vocês acabam esquecendo. E na prova, será necessário usar o equipamento do Polo fazendo o login. Certo? Então, recadinho aqui para vocês, né? Acessem lá para lembrar a senha de vocês. Vocês vão precisar na prova, né, fazer o login lá no Polo, tá bom? Obrigada, boa noite, espero ter contribuído um pouquinho mais com vocês e continuo à disposição para outras dúvidas ou para qualquer coisa que eu possa partilhar em relação ao meu trabalho, tá? Foi um prazer estar com vocês aí no Polo, gostei muito, mais uma vez, e, né, podendo, acho que vale a pena a gente estar se encontrando novamente. Se vocês também, quando quiserem, puderem vir aqui para Irati, pode nos procurar aí, a gente... Até um pouso, se precisar, né? Mas pode nos procurar aqui para o que for preciso para a gente auxiliar vocês, tá bom? Boa noite, obrigada. Para vocês também, gente. Bom final de semana aí, boa prova. Pode fechar, Andréia? Aonde fecha aqui? Vou pegar o X. Aqui no X?